Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar anatomia. Alô, galerinha aí da Anatocast, tudo bom? Estou aqui mais uma vez para uma aulinha aqui de anatomia com vocês no nosso canal, olha só, Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar anatomia. Beleza aí, galera? Olha só, como de costume, então mais uma vez para vocês, todos os nossos canais de comunicação aí que você pode entrar em contato com a gente, tá joia? Deixe lá sua pergunta, suas dúvidas, suas críticas, seus elogios. Pode entrar em contato com a gente através do e-mail, das redes sociais, grupo do Telegram, WhatsApp, no nosso site, enfim, fica à vontade para você interagir com a gente aí aqui no nosso canal do Anatocast, beleza? Olha só, para você que ainda não nos conhece, ou está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveita, se inscreve aí no nosso canal, tá já? Ativa o sininho das notificações para você ficar recebendo aí sempre as nossas notificações das novidades aqui no nosso canal. E aproveita e divulga para a galera aí que você conhece, que gosta um pouquinho aí de anatomia. Beleza, galera? Olha só, vamos seguir para a nossa aulinha de hoje, tá joia? Hoje é uma aula que a gente vai lidar aí com o episódio, né? Vamos fazer uma referência ao nosso episódio do nosso podcast, Anatocast, lá na temporada de número 3, o episódio de número 3, que lá na ocasião do podcast lidou ali, tratou com as articulações dos membros inferiores, tá joia? E lá naquele podcast a gente tratou ali das articulações tibiofibulares. A gente vai ver que a gente tem 3 tibiofibulares, também falou um pouquinho ali das articulações do pé ali e do tornozelo, tá já? Mas nessa aulinha aqui de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a articulação tibiofibular proximal. Especificamente nessa natoaula, sobre a articulação tibiofibular proximal, tá já? Quem está chegando aí de novo pela primeira vez que não me conhece ainda, olha só, eu sou o professor Vitor Caiafo, sou professor de Anatomia Humana aqui da Universidade Federal de Pernambuco, no campus do Agreste, na cidade de Caruaru, interior aqui de Pernambuco. Tá já, galera? Vamos lá para o que interessa? Vem com a gente, olha só. Nessa aulinha de hoje, a gente vai ter como principais objetivos identificar, né, as nossas principais superfícies articulares que formam, então, aí essa articulação tibiofibular proximal. Vamos comentar um pouquinho sobre a classificação dessa articulação. Vamos falar dos principais movimentos que ela pode realizar, ou que são realizados através dessa articulação tibiofibular proximal. E também vamos falar de alguns meios de fixação, que são as cápsulas, os ligamentos, e de uma forma geral estabilizam, mantém essa articulação ali estável em sua posição original, tá já? Então, olha só. Dentro das articulações tibiofibulares, como eu acabei de comentar, existem 3 articulações tibiofibulares. Hoje, nessa aulinha, a gente vai comentar especificamente sobre a articulação tibiofibular proximal, que é a mais superior entre as 3, né? A que fica mais na região proximal ali dos ossos, tanto da tíbia como da fíbula. Mas a gente tem, além da tibiofibular proximal, mais outras 2, viu? Uma articulação tibiofibular média, que virá aí na próxima anatoaula. Então, ó, já vou deixando uma dica. A próxima anatoaula que vem aí, a gente vai comentar sobre a articulação tibiofibular média. E, em sequência, também terá uma outra anatoaula específica para a articulação tibiofibular distal, que ocorre aqui já próximo da região da articulação do tornozelo. Então, de uma forma geral, nós temos no nosso corpo, né, ali na região da nossa perna, 3 articulações tibiofibulares. Uma proximal, uma média e uma distal. Nessa anatoaula de hoje, a gente vai comentar especificamente sobre a articulação tibiofibular proximal. Então, a gente vai trabalhar especificamente com essa mais superior aqui, tá certo? Então, olha só. Dentre as superfícies articulares dessa articulação tibiofibular proximal, nós temos aqui, ó, a região mais, uma faceta, né? Uma face mais lateral do côndilo lateral da tíbia. Então, essa porção aqui, ó, mais lateral do côndilo lateral da tíbia. E também a gente tem a cabeça da fíbula, que é essa porção mais proximal da fíbula, que chama-se de cabeça da fíbula. Então, essas 2 regiões, mais lateral do côndilo lateral do fêmur e a cabeça da fíbula, articulam-se entre si. E ali, então, tem um ponto de conexão entre esses 2 segmentos ósseos, constituindo, então, uma articulação intitulada de articulação tibiofibular proximal. Articulação tibiofibular proximal. Olha só. Pela própria geometria das superfícies articulares. Ei, se você não entende um pouco sobre isso, não tem problema. Daqui a pouquinho, ou se você quiser dar uma pausa, vai lá na playlist aí das anatoaulas da primeira temporada, que tem uma aula específica sobre articulações sinoviais. E lá a gente fala todos os critérios de classificação, como é classificada, de acordo com
os eixos de movimento, de acordo com a geometria das superfícies articulares, tá? E, em especial, sobre esse critério de geometria das superfícies articulares, a articulação tíbio-fibular proximal, ou seja, essa parte da cabeça da fíbula e essa porção mais lateral do côndilo lateral da tíbia, são superfícies aproximadamente planas. Por isso, então, ela é classificada como uma articulação, primeiro, do tipo sinovial, porque entre a cabeça da fíbula e a porção mais lateral do côndilo lateral da tíbia existe uma cavidade, e essa cavidade normalmente ela é preenchida por um líquido, e é o líquido sinovial. Então, por si, ela já é classificada como articulação do tipo sinovial. Dentro das articulações sinoviais, quanto ao critério da geometria das superfícies articulares, essas duas superfícies são superfícies aproximadamente planas. Por isso, então, ela também é classificada agora como sinovial do tipo plana, ok? Sinovial do tipo plana. Olha só, as articulações sinoviais, elas têm vários critérios de classificar essas articulações sinoviais. Um desses critérios é quanto ao número de eixos de movimento, através do qual essas articulações permitem que os movimentos que os movimentos ocorram em torno de alguns eixos de movimento. Nós temos três principais eixos do nosso corpo: o eixo transverso, o eixo sagital e o eixo longitudinal. As articulações que permitem movimentos em torno de apenas um único eixo desses três são classificadas como articulações do tipo uniaxiais. Existem outros tipos de articulações sinoviais que permitem movimento em torno de dois desses eixos. São ditas biaxiais. Existem articulações que permitem movimento em torno desses três eixos. São as ditas tri ou multiaxiais. Existem as articulações que não permitem movimento em torno desses eixos. São as ditas não axiais, que é o caso, inclusive, das articulações do tipo sinovial plana. Ou seja, as articulações sinoviais planas permitem sim um certo movimento, é verdade. Mas esses movimentos não ocorrem em torno desses eixos, ok? Por isso essas articulações são ditas não axiais, porque não permitem movimentos em torno de nenhum desses três eixos principais do nosso corpo, tá certo? Bom, mas se eles permitem movimentos, como é que ocorrem, então, esses movimentos? Esses movimentos que ocorrem nas articulações sinoviais do tipo plana são apenas movimentos de acomodação, são apenas movimentos de deslizamento, onde uma superfície articular dessa desliza, ok? Desliza sobre a outra superfície articular. Esses movimentos de deslizamento não ocorrem em torno dos eixos dos nossos corpos, dos eixos de movimento do nosso corpo. Por isso que as articulações sinoviais do tipo plana são ditas articulações não axiais, porque esses movimentos não ocorrem em torno do eixo. São apenas movimentos de deslizamento, movimentos de acomodação dessas superfícies ósseas entre si. Já? E no caso da articulação tíbio-fibular proximal, esse movimento de deslizamento que ocorre entre a cabeça da fíbula e o côndilo lateral da tíbia, normalmente são movimentos de acomodação em decorrência da articulação lá embaixo, ó, em decorrência do movimento da articulação do tornozelo. Então, quando a gente movimenta e o tornozelo tem um grau de liberdade maior, por exemplo, do que essa articulação tíbio-fibular proximal, quando você movimenta, então, a articulação do tornozelo, a tíbia precisa sofrer uma certa acomodação no seu posicionamento, então ocorre na articulação tíbio-fibular proximal um movimento de deslizamento entre a cabeça da fíbula e o côndilo lateral da tíbia. Tá certo? Bom, e como essa articulação ela é mantida? Como ela é, então, fixada nessa região aí proximal da nossa perna? Olha só, inicialmente, essa articulação ela tem um envoltório fibroso, que é constituído por uma cápsula articular fibrosa que envolve, né, essas duas superfícies articulares. Parte da cabeça da fíbula e parte dessa porção mais lateral do côndilo lateral da tíbia. Mas essa cápsula recebe alguns reforços ligamentares, ou seja, ela é reforçada tanto anteriormente como posteriormente na articulação. Anteriormente, essa cápsula recebe um reforço ligamentar importante, chamado de ligamento anterior da cabeça da fíbula. Aqui nessa imagem a gente tem uma visão aqui anterior e aqui uma outra visão posterior dessa região articular. E na região anterior a gente tem esse feixe ligamentar, que é chamado de ligamento anterior da cabeça da fíbula. Ou algumas pessoas costumam chamar de ligamento anteroproximal, ok? Ligamento anteroproximal da articulação tibiofibular ou da articulação tibiofibular proximal. Esse ligamento anterior aqui, ok? É o ligamento anterior da cabeça da fíbula. Quando a gente vai para a região posterior dessa articulação, aí a gente encontra aqui, ó,
que essa região posterior da articulação também recebe um reforço ligamentar, que é o ligamento posterior da cabeça da fíbula. O ligamento posterior da cabeça da fíbula agora reforça essa cápsula e essa articulação tibiofibular proximal pela face posterior da articulação, chamado então agora de ligamento posterior da cabeça da fíbula. Olha, esses outros elementos que vocês estão vendo aqui na imagem, aqui a gente tem o músculo poplíteo, a gente tem aqui o ligamento poplíteo arqueado, o ligamento colateral fibular, o tendão do músculo bíceps femoral, ou seja, são várias outras estruturas acessórias que também se fixam na cabeça da fíbula, que também dão um certo grau de estabilidade e da fixação da fíbula nessa posição, articulando-se com o côndilo lateral da tíbia. Mas especificamente desta própria articulação, a gente tem a cápsula e os reforços ligamentares anterior, chamado de ligamento anterior da cabeça da fíbula, e o ligamento posterior, intitulado de ligamento posterior da cabeça da fíbula. Tá joia? Ok, galera? Então, olha só, acho que era isso nessa aulinha de hoje, tá joia? Algumas referências básicas aqui para vocês, algumas referências complementares, né? O nosso podcast, alguns colegas daqui, ó, com suas anatoaulas, suas aulas aqui também de anatomia no YouTube, que vocês podem acessar, que são informações também muito importantes que eles têm aí para trazer para vocês, tá joia? Então, olha só, o AnatoCast é uma realização, viu, do Laboratório de Tecnologias Educacionais em Anatomia, o LabTech Anato, pertencente ao Grupo de Pesquisa de Tecnologias em Saúde, aqui do Núcleo de Ciências da Vida, no campus do Agreste, da Universidade Federal de Pernambuco. Tá joia, galerinha? Então, olha só, muito obrigado a você que ficou conosco até o final dessa anatoaula e a gente espera que você siga aí acompanhando nossas anatoaulas aqui, olha, no seu canal de anatomia, AnatoCast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. AnatoCast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia.